A gente, para sair de uma situação e ir para uma condição melhor, que eu falo de se desenvolver, desenvolver-se espiritualmente, na verdade é desenvolver-se em todos os sentidos da vida, você passa por 3 movimentos que poderiam ser feitos independente, mas que só tem sentido quando a gente considera os 3. Que é desenvolver a nossa capacidade de perceber as coisas. Seja no ambiente que a gente vive, seja em relação à natureza, seja em relação à parte espiritual. Perceber. Porque você fala assim, eu vejo energia, eu vejo luz, eu vejo cor. Outros não veem. Então você está percebendo algumas coisas. O fato de perceber não quer dizer nada, porque a pessoa pode não compreender o que significa aquilo. Eu vi uma luz, o que significa isso? A luz era amarela ou era verde? Era opaca ou transparente? Era intensa, brilhava, sabe? Então, perceber sem o compreender não tem sentido. Mas você pode compreender como funciona tudo isso e não perceber. Nesse instante existe uma luz lilás aqui. Ok, eu sei como funciona, mas não estou percebendo a luz lilás. Tá? Mas até aí, de novo, é um pedaço. Então eu consigo ver o que está acontecendo, eu consigo o que é isso, como isso funciona, mas até aí eu não mudei nada. Então eu tenho que trabalhar a capacidade de agir. Ou seja, o que eu faço com tudo isso? Como eu interajo com isso? Como eu mudo isso de acordo com o meu desejo? E aí essas coisas são dependentes. Então, se eu simplesmente vou lá desenvolver poder mental, desenvolver um monte de coisa no sentido de trabalhar essa energia, esse conhecimento, se eu faço as coisas sem perceber o que isso está causando, também não adianta. Se eu faço sem saber como funciona esse mecanismo, vai dar tudo errado. Então eu tenho que trabalhar a minha sensibilidade para perceber as coisas, trabalhar a minha compreensão para entender como isso funciona e trabalhar a minha capacidade de agir para que eu possa mudar essa realidade. E esse conjunto de movimentos é que efetivamente vai trazendo o que eu coloco no desenvolvimento de cada um. Uma coisa, vamos perceber o que está acontecendo. E a gente, como ser humano, tem muita capacidade de perceber muita coisa. Só que a gente não está ligado. É como se a gente tivesse os sensores e deixou tudo desligado. Né? Ok, eu percebi. Agora, o que significa isso? Aí, de novo, tem que entender como funciona a criação de Deus. Tá bom, eu já entendi. E agora, como eu atuo sobre isso? É um outro movimento. Se você for olhar, tudo na natureza é cíclico. Então você tem fases onde você tem um pico máximo e um maior momento de expansão da energia e um maior momento de recolhimento da energia. Então, você vai perceber que da criação de Deus, todas as coisas interagem. Então, o Sol, os outros planetas, a Lua, a própria Terra tem uma energia característica e ela vai interagindo. Como nós estamos na Terra, a gente sente muito menos as variações da Terra, mas a gente sente bastante a variação dos outros. Né? Agora, isso é um tipo de energia muito mais ligada à criação de Deus no sentido mais material. Porque quando a gente está falando de faixas para trabalhar a questão da evolução espiritual, elas são muito pouco afetadas pelas condições da energia do planeta, da Lua ou do Sol. Nas aulas a gente fala muito porque as pessoas muitas vezes não entendem, porque quando a gente começa a explicar a gente fala que a gente tem vários corpos, de uma forma didática, a gente fala, o corpo astral, aí tem um monte de coisa. Né? Aí as pessoas às vezes fazem 2 erros, ou ela acha que são coisas totalmente distintas, como os corpos do lado do outro, que não tem nada a ver, e que não é verdade, porque na verdade isso é uma divisão muito mais didática do que efetivamente existe uma separação, mas ela também pode achar, mas é tudo junto, não é bem assim, porque essas coisas elas atuam em esferas diferentes. Que nem eu falo assim, este corpo está preparado para o mundo físico, então eu consigo pegar as coisas físicas, consigo andar, consigo interagir, consigo falar com você através dos corpos físicos. Agora, eu também sou espírito e você também é espírito. Então, no plano espiritual, nós podemos também estar tendo uma interação que não é percebida nesse corpo físico. E vice-versa.
interações no corpo, no plano espiritual, que podem não ser percebidas pelo físico e ao contrário. Então, por isso que eu coloco muitas vezes, quando a gente começa a entender como funciona esse mecanismo, aí você começa a perceber como essas interações de nós, como seres vivos, criados por Deus, interagimos com todo o resto da criação de Deus, todo o resto do universo, né? Então, uma coisa é uma interação mais material, quando a gente fala assim, quero quebrar pedra, é um tipo de interação. O espírito vai lá e vai quebrar pedra? Não vai, ele não consegue esse tipo de ação sobre a matéria, né? Eu quero trabalhar a evolução espiritual, não é pegar a pedra e jogar no outro, porque isso não vai mudar a evolução espiritual, é outro tipo de frequência, é outro tipo de energia.